Oi, gente, bem-vindos à segunda aula da oitava semana. Eu sou a Duda e, como eu disse na aula anterior, hoje a gente vai dar sequência trazendo para vocês, apresentando para vocês a primeira lei de Mendel. Então vamos lá? Bom, a primeira lei de Mendel, a gente pode também chamar ela de lei da segregação dos fatores. Ela vai determinar que cada característica vai ser condicionada por dois fatores, que vão ser separados na formação dos gametas. A segregação, ela vai ser uma consequência da localização dos genes nos cromossomos e também do comportamento durante a formação desses gametas, através de um processo de meiose, né, de divisão. Então, quem foi Mendel? Gregor Mendel foi um monge que realizou estudos com o objetivo de compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra. Então, sim, Mendel era um monge, olha só. Bom, ele realizou experimentos com ervilhas. Ele conduziu esse experimento utilizando ervilhas por conta desses seguintes motivos. Né? A ervilha ela é uma planta que tem ali um fácil cultivo e um fácil desenvolvimento e também apresenta um desenvolvimento em curto período. Produz muitas sementes, tem um rápido ciclo reprodutivo, então ele também tinha uma facilidade para controlar a fecundação dessas plantas e também tinha a capacidade de realizar a autofecundação. Bom, além disso, né, esses foram os motivos que levaram Mendel a usar as ervilhas. E, bom, os seus experimentos, ele foi analisando 7 características da ervilha, como a cor da flor, a posição da flor do caule, a cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Então, essas foram as 7 características que Mendel observou durante seus estudos. Então, quando ele estava ali observando a cor das sementes, Mendel ele foi percebendo que a linhagem das sementes amarelas produziam 100% de seus descendentes com sementes amarelas. E a mesma coisa acontecia com as sementes verdes. Então, aqui, ó, ele analisava todos esses requisitos aqui, ó. A posição, a cor da flor, a altura da planta, a textura e a cor da semente, a forma e a cor da vagem. Então, as linhagens, né, voltando ali, as linhagens, elas não apresentavam variações. Então, ele constituía linhagens puras, né, que mantinham as características ao longo das gerações. E esses achados de Mendel, eles vão ser considerados o marco inicial para os estudos genéticos. A sua contribuição para a área, né, foi tão grande que hoje em dia a gente considera ele como o pai da genética, né, Gregor Mendel. Então vamos lá entender como funcionavam esses cruzamentos. Como ele estava interessado, né, em saber como que as características elas estavam sendo passadas de uma geração para outra, ele realizou um outro experimento. Ele realizou o cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constituía a geração parental. Então, como o resultado desse cruzamento foi 100% das sementes amarelas, né, foi a geração F1, o Mendel concluiu que a semente amarela teve ali dominância sobre a semente verde. Então, aqui depois eu vou chegar aqui para explicar certinho para vocês. Então, a amarela apresentou dominância sobre a semente verde, e aí surgia o conceito dos genes dominantes e recessivos que a gente estudou na aula anterior. Como todas as sementes geradas eram amarelas nessa primeira geração aqui, ele ainda fez uma autofecundação entre elas. Os resultados que ele obteve, que foi a geração F2, que é essa última aqui, surgiram novamente as sementes verdes. Então, as sementes verdes pararam aqui e voltaram aqui na segunda geração. Então, foi na proporção 3:1, 3 amarelas para uma verde. Então, foi observado que a cada 4 plantas, 3 apresentavam característica dominante e uma apresentava a característica recessiva. Então, aqui, ó, vou explicar para vocês.
Então é isso, eu vou explicar para vocês agora como é que funcionou esses cruzamentos de Mendel. Primeiro ele pegou a geração paternal, que é representada pelo P, que são de indivíduos puros, ou seja, 2 indivíduos homozigóticos, mais um dominante e um recessivo. Todos os filhos desse cruzamento geraram filhos heterozigóticos. Todos apresentam genotipicamente os genes alelos dominantes e os genes alelos recessivos. Só que como a cor amarela representa o vesão, o dominante, todos eles apresentaram fenotipicamente a cor amarela. E aí ele fez uma autofecundação entre elas, que gerou 3 indivíduos dominantes e um indivíduo recessivo, né? Todos homozigóticos. 3 homozigóticos dominantes e um homozigoto recessivo. Então, aqui a geração F1, que são híbridos, descendentes dos indivíduos diferentes. E aqui a segunda geração, F2, que deu 75% amarelo, que são dominantes, e 25% verde recessivo. Então, a partir disso, o Mendel ele conseguiu concluir que a cor das sementes vai ser determinada por 2 fatores. Um fator que para gerar semente amarela, que é dominante, e o outro fator para gerar sementes verdes, que é o recessivo. E assim nasce a primeira lei de Mendel, que podem ser enunciadas da seguinte forma: todas as características de um indivíduo vão ser determinadas por genes que separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe vão transmitir apenas um gene para seus descendentes. Então, essa é a primeira lei de Mendel. Bom, eu também separei para vocês videozinhos sobre a primeira lei de Mendel, para que vocês consigam compreender de uma melhor forma, né, bem gráfico. Então, eu espero que vocês realmente entendam. Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai? Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX, a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências. Combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas, e por isso chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si, e nessa segunda geração nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo então que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva, e desses resultados, concluiu que cada característica depende de 2 fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gene. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas. E se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo, e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos dos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo e o verde recessivo, o Y minúsculo. O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter 2 minúsculos na primeira geração. A ervilha mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante amarelo, e a ervilha pai homozigótica verde um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos 3 genótipos possíveis, com os 2 fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas que ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade. Mas tudo começou com as ervilhas de Mendel.
Bom, gente, antes de finalizar a aula, eu vou resolver um exercício aqui com vocês. Ele é um exercício do vestibular da Unifesp, né, que é produzido pela VUNESP, que é a mesma organização que produz o vestibular da Unesp. Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com uma planta C que produz ervilha verde. O cruzamento A e C originou 100% das plantas com ervilha amarela. E o cruzamento BC originou 50% plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os genótipos da planta A, B e C são, respectivamente, aí as alternativas. Então vamos lá, eu preparei aqui o esqueminha para vocês. O fenótipo eu coloquei F e o genótipo G. Então o fenótipo da planta A são ervilhas amarelas, o fenótipo da planta B, ervilhas amarelas e da planta C, ervilhas verdes. O genótipo a gente não sabe de nenhuma, então por isso o ponto de interrogação. Então vamos lá. Primeiro, ele fez o cruzamento da planta A com a planta C, que originou 100% dos seus descendentes amarelos. Só que para isso acontecer, tem que acontecer um cruzamento entre homozigotos dominantes e recessivos. Então, é o seguinte, vamos fazer com azão, azinho. Um homozigoto dominante, azão, azão, cruzando com azinho, azinho. Vai gerar um azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Só que como fenotipicamente gerou amarelos, a gente percebe que o gênero dominante é o amarelo. Então, dominante, amarelo. E a gente já sabe que o verde é o recessivo. Então, recessivo, verde. Deixa eu fazer a setinha aqui, pronto. E aí a gente já sabe que a planta A é azão. Vamos por aqui embaixo, ó, melhor. Azão, azão. E que a planta C é azinho. Será que vai ficar legível esse meu azinho? Desenhar o azinho aqui. Nessa lousa eu tô desenhando com o mouse. Ixi, acho que tá dando para entender o azinho aqui, né? Ih, esse rabinho aqui ficou muito... Vamos lá. Enfim, azinho. A gente ainda não sabe da planta B, mas a gente sabe que o cruzamento da B com a C deu 50% amarelo e 50% verde. Para isso acontecer, o cruzamento tem que ser entre um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Azão, azinho, azinho, azinho. Vai gerar um azão, azinho, azinho, azinho e azinho. Então, vai ficar, como o amarelo é o dominante, vai ficar 50% amarelo, 50% verde. Traduzindo para as letras do enunciado, ficaria Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. E aqui também, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, ficaria Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, a planta A é Vzão, Vzão, a planta B, azão, azinho, vamos colocar aqui, ó, azão. Ih, tá sumindo. Azão, azinho. A luta para desenhar um azinho aqui é complicada. Nossa, que azinho, não é um azinho isso aqui. Vou fazer devagarzinho. Aí, azão, azinho. Então, a gente sabe que a planta A é azão, azão, no caso, Vzão, Vzão. A planta B, Vzão, Vzinho. E a planta C, é que eu confundi, ó, aqui eu devia ter colocado Vzão, Vzinho. E que a planta C é Vzinho, Vzinho. Mas é só traduzir. Né? O que é maiúsculo a gente coloca V maiúsculo, o que é minúsculo a gente coloca V minúsculo. Então, a resposta seria C. Vzão, 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 Vzinho, 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 porque ele quer respectivamente. Então,
Essa é a resposta. Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Eu bolei todo esse esqueminha, mas na hora do vestibular vocês não precisam fazer, é só eu usando a lógica, mas eu sou uma pessoa que adora rascunhar, então meus vestibulares todos, né, simulados, eu sempre deixava muito rascunho no canto da folha, né, em qualquer espaço que sobrava, então eu recomendo vocês fazerem isso para não se perderem. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu e-mail, que eu vou responder assim que possível. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.